o que eu posso deixar aí como um legado. E eu olhei para o lado, assim, olhei para outros lugares e falei assim, poxa, mas esse assunto que eu ministrei essas aulas durante tantos anos, né? Será que eu não conseguiria fazer um livro, deixar um livro, não que tivesse que ser o livro didático, nem um livro texto do curso, né? Eu provavelmente, quando sair, outro professor assumirá essa disciplina, e ele pode usar outras coisas, mas pelo menos é um dos textos possíveis em português. E aí eu fui fazer a pesquisa, e eu descobri que livro sobre esse assunto em português eu não achei, né? Aí eu falei assim, poxa, mas tem inglês, hoje todo mundo lê inglês também, né? E aí eu fui ver que, especificamente sobre estabilidade de sistemas flutuantes, eu também não encontrei. Eles são, às vezes, um misto, tem um pouco de conteúdo da estabilidade, um pouco de outras áreas, às vezes fala de uma forma também muito superficial. E encontrei, sim, um livro russo, mas que a matemática era o centro do livro. E aí eu já tinha estudado por ele, né, e vi que aquilo não era bem o que eu tinha feito durante esse tempo todo. Essa experiência que eu tive, né, que vocês vão ver e podem, adquirindo o livro, vão ver que é um conteúdo, uma física muito simples, uma matemática também simples, mas eu tive aí a chance de aprender algumas coisas que, na prática, se transformavam num conteúdo interessante, né? Então, além de ter dado aula para os alunos da graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu dei aula para os alunos da graduação da Universidade Federal do Pará e dei a formação inicial, praticamente foram mil profissionais que eu dei aula quando entra em vigor o regulamento do STCW, que exige uma formação para operadores de plataforma, em três categorias, né? Que seria o BCO, o BS e o OIM, que seria o gerente, sendo que a carga didática, a carga horária da área de estabilidade para o gerente era a maior carga, né? E aí eu fui chamado por uma empresa para fazer isso, e esse curso foi auditado pela Marinha Brasileira nas suas primeiras turmas, e aí eu fiquei como instrutor desse pessoal. Era um curso bastante puxado, porque eu tinha que ficar com eles pelo menos uma semana direto, de 7 às 5 da tarde, e aí isso atrapalhava um pouco as minhas aulas na graduação, eu não podia ir sempre, e aí eles tinham que ajeitar, porque eu já estava credenciado para dar esse curso. Bom, então isso trouxe também uma coisa extra, porque eu comecei a receber deles, talvez eu tenha dado menos do que eu recebi, eu comecei a receber deles um feedback da prática offshore em relação à estabilidade. E foi muito interessante. Quer dizer, foi uma experiência que eu fui adquirindo ao ministrar os cursos e que a gente fazia uma troca, né, com eles na área profissional muito legal. E, né, numa outra área eu acabei também participando da formação, eu com o meu amigo Severino, lá no CIAGA, que seria o Centro de Formação dos Oficiais da Marinha, que também tem uma parte de estabilidade bastante grande para os oficiais de náutica. Então, essa formação, que eu estou contando aqui em alguns minutos, né, ela demorou esse tempo, né, aí de 40 anos que foram ocorrendo. Muito bem, então eu cheguei à conclusão que era legal fazer um livro, eu estava mais tranquilo agora, mais na minha casa, tinha, por causa da pandemia, montado um escritório, estava contente aqui com essa novidade, e eu falei assim, então eu vou fazer isso. E aí, né, a etapa que me motivou foi a seguinte: eu vou escrever um livro e alguém vai se interessar. E aí que eu bati na primeira trave do gol, né? A escrita de um livro para o mercado convencional não é tão trivial. Não basta eu querer
escrever um livro e que isso vai acontecer, né? Você começa a tratar com os editores podem não se interessar pelo seu livro, os editores vão interferir bastante, não no conteúdo, mas na forma que você vai conseguir, e eles são praticamente quem vendem os seus livros, né? Porque as editoras elas têm o acesso direto às livrarias e são eles que colocam o seu livro nas livrarias para venda. E aí eu tinha um aluno meu de doutorado que tinha escrito um livro, na verdade dois, eu liguei para ele, conversamos um pouco sobre isso, e ele disse: Olha, é uma coisa completamente de vaidade, porque a gente é muito explorado, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de que eles acabam tomando conta de tudo, né? Aí eu falei: poxa, mas aí um prazer passa a ser um aborrecimento, né? Eu não estou muito afim dessa história, não. E aí eu entrei em contato com o editor e eles realmente, né, disseram que era daquele jeito, não tinha escolha. Eu entrei com uma outra também, repetiu a mesma história. Eu falei, assim eu não quero. E aí eu fui fazer um curso, né, sobre mobile learning, desculpa, sobre escrita rápida, escrita contínua, que eles chamam. E ali eu aprendi um pouco sobre essa questão do livro digital. E aí eu me animei muito, falei assim, poxa, então acaba com todo esse intermediário? Acaba, né? Boa parte dele acaba, e você faz mais ou menos do jeito que você deseja, da forma. E aí apareceu essa ideia que está aqui, que se chama mobile learning, né? As pessoas começando a estudar de que o celular, assim como ele está trazendo toda essa interatividade, e que tem associado a ele toda uma negatividade, né, de te prender nas redes sociais, de você ser mais um, de você fazer e dar opiniões, às vezes, que você acha que estão escondidas atrás do aparelho, que não estão te vendo. Quer dizer, tem N possibilidades negativas, porém, existem mais, talvez, eu espero, M maior do que N, possibilidades positivas. E uma delas é que o Brasil hoje detém aí uma média de 1,1 celular por habitante, né? Então, a gente tem mais do que um celular para cada habitante brasileiro. E se a gente, durante a pandemia, aprendeu que poderia aprender alguma coisa, né? Pode não ter sido igual, acho que a gente também não teve um avanço dessa experiência muito não deu tempo para avançar nessa experiência, mas certamente a gente pode ter aí um grande sucesso se a gente utilizar esse tipo de aprendizado de uma forma adequada para contrabalançar um pouco da área negativa que a gente tem. Então, aí com essas duas situações, né, que eu vi, saindo fora da situação tradicional da impressão, e podendo fazer alguma coisa mais nessa área digital, eu então me animei bastante de continuar, de partir para essa empreitada, né? E eu tinha já muita coisa já escrita por mim, tinha aquelas chamadas apostilas e tal, então não foi assim uma atividade tão complicada, né? E contando isso, né, e somado a isso, o meu filho resolveu fazer um curso de câmera de cinema lá no Meyer, depois do Meyer, ali na 24 de maio, e eu tinha que sair daqui de Itaipuaçu e ir para lá levá-lo, porque ele não dirige ainda, segunda, quartas e sextas. E esse curso era de 6 às 10 da noite. Então, eu deixava ele lá por volta de 5h30, ia para Tijuca, entrava no shopping, pedia um café, sentava ali no Starbucks e tive a oportunidade de escrever o livro todo, ou quase todo, diria que 80% dele, sentado no Starbucks ali
com o meu celular e tomando um café, aguardando ele terminar o curso para poder apanhá-lo. Então, foi assim que eu fiz grande parte dessa minha proposta. Bom, para começar, queria usar os agradecimentos, né? Eu sou cristão, então agradeço primeiro a Deus essa oportunidade, ao Espírito Santo de Deus, que tocou no meu coração de fazer isso, né? Porque eu podia ter seguido em frente, ter largado para lá, ou não ter nem pensado nisso. Eu acho que eu sozinho não teria essa profundidade, não. Bom, a minha família, né, a gente sempre dedica às brigas e às alegrias, né, porque rouba um pouco do tempo deles e tal, isso faz parte da vida mesmo. Aos alunos de todos esses, que eu já não sei quantos foram, mas que certamente me incentivaram no sentido de deixar, pelo menos para frente, aquilo que a gente vivenciou esses 40 anos aí. Durante esses 40 anos, eu não dei aula nessa disciplina que é obrigatória durante 4 períodos. Eu estava fora 2 vezes, então eu fiquei fora 2 vezes e foram os 4 períodos que não tiveram engenheiros navais que passaram por mim na graduação da UFRJ. Somente 4 turmas, né? E eu agradeço aqui a Herbert, que tem uma barra ABS. A Herbert era a criadora do software do Hexal, que eu tinha feito já há muitos anos um contato inicial com eles e pedia o direito de utilizar o software para a graduação, e eles me deram o direito, e eu venho usando isso já há bastante tempo, e é um software é, muito profissional, muito bem feito, muito arrumado, quer dizer, eu já vi muitos outros softwares dessa área de arquitetura naval, e alguns a gente percebe que não foram feitos por engenheiros navais, né? E a gente vê dificuldades de utilização, mas esse não. Esse é um software muito bem feito, muito bem elaborado, e há algum tempo, não sei precisar há quanto tempo, o ABS, o American Bureau of Shipping, se associou com eles e é o software hoje utilizado pelo ABS. E ele continua lá me cedendo, e quando eu mandei um e-mail solicitando a utilização do software no livro, ele foi, não, o presidente foi imediato ao dizer que não, pode usar à vontade, fazer das, a cópia das imagens e tudo, sem problema nenhum. E eu depois, quando o livro ficou pronto, mandei para ele não entendeu nada, porque estava em português, né? Mas viu aí as figuras que eu havia colocado, que é uma quantidade grande, todos os exemplos foram utilizando o software deles. Então, eu agradeço, também não tive nenhum custo para fazer isso, provavelmente ele é bastante caro. E ainda a gente ainda continua podendo utilizar ele na nossa graduação. Muito bem. Processo de construção do livro, eles têm basicamente as aulas, as apostilas que eu fui criando ao longo desse tempo, a história da aposentadoria, que eu já contei a vocês aí, esse curso de escrita criativa, esqueci o nome, mas chama Escrita Criativa, que eu fiz online, claro, né? Já não estou fazendo mais nada presencial, mas eu fiz 2 cursos de escrita e eu descobri que eu não sou um escritor, com certeza, né? Eu não posso sair daqui para fazer romances, nem escritas de ficção, né? Mas, pelos anos todos, por tudo isso, não é uma atividade também, escrever alguma coisa não é uma atividade tão impossível assim, né? E a gente contando com a colaboração certa, a gente consegue produzir alguma coisa, acho eu, né, razoável, né? Bom, o processo de elaboração eu contei para vocês, porque foi aquela história lá de eu construir ele tomando café no Starbucks, de certa forma, é claro, né? Porque já tinha muita coisa pronta, eu fui montando, fui reescrevendo tudo, né? Eu usava muitas coisas de outras pessoas, sem a menor preocupação com isso, e a partir da escrita do livro, então, eu passei a ter que compor as minhas próprias
coisas, os meus desenhos, as minhas imagens e tal. Isso deu um trabalho para fazer. Bom, o título do livro, né? Eu, eu estudei essa matéria, eu estudei com um professor que faleceu há pouco tempo, o professor Protásio, faço lá uma referência a ele no livro, e eu lembro que ela iniciava no primeiro ano, no segundo período da naval, ou seja, no terceiro ano da engenharia naval, 77, 79, por aí. Falar de estabilidade e falar de estabilidade de navios era a mesma coisa, né? Não havia diferença. A gente, nessa época, nem pensava em plataformas ainda. E aí, ao longo do tempo, falar só de navio ficou assim meio capenga, né? Poxa, mas tem outras coisas, como é que a gente vai tratar essas plataformas que estão chegando aí? As primeiras eram fixas, a gente não usava elas na área da estabilidade, mas tinha o lançamento delas, já se falava da estabilidade, depois vieram as flutuantes, aí já tinha estabilidade. Bom, começaram a aparecer outros flutuantes, as casas flutuantes, né? E as embarcações menores, foi crescendo esse universo. Então, eu, depois de muito tempo, achei que o nome que mais englobava essa área seria estabilidade de sistemas flutuantes. E agora, muito recentemente, começaram a aparecer também aí as unidades flutuantes para geração de energia eólica e de energia solar. Então, são sistemas flutuantes para uma determinada atividade, no caso, a energia solar. Anteontem mesmo eu estava vendo um vídeo já esqueci de quem, mas que falava sobre uma plataforma para a cultura de peixe, né? E eu lembro perfeitamente que quando eu fui fazer o meu doutorado, o meu colega que era um grego que sentava na mesma sala que eu, a tese dele era sobre a cultura de peixes no oceano, né? Então, vira e mexe as coisas, isso tem muitos anos atrás, as coisas voltam de novo a aparecer, tá certo? Bom, as ajudas, gente, são muitas mesmo. Eu pedi a amigos para lerem o trabalho, todas as indicações, todos os comentários, eu considerei eles. Alguns conseguiram ler todo, outros conseguiram ler só uma parte. Em tudo, eu revi, li novamente, né? É um trabalho assim interessante, não é cansativo, não. Depois que o texto está todo pronto, que é a parte mais, vamos dizer, a barreira mais alta a ser vencida, depois começa tudo aquilo que você lê de novo, e são muitas vezes, e certamente ainda tem muita coisa que eu posso ainda consertar, melhorar, né? Esse processo é contínuo. Mas depois que ele estava já com essas opiniões todas, eu fui para a parte do português, né? Nunca fui muito bom no português lá na escola, deve ter sido por isso que eu escolhi fazer engenharia, né? Dizem isso, né? Mas, de qualquer maneira, o engenheiro escreve muito e deveria. Mas não tinha, assim, grandes erros, não. Mas eu contactei uma doutora da. Primeiro, eu contactei a diretora da escola de letras, né, do programa de letras. Eles têm um programa de mestrado e doutorado ali na escola, e na UFRJ. Eu contactei ela e ela me sugeriu uma doutoranda que gostava muito de fazer esse trabalho de revisão. E aí peraí, eu contactei ela e foi uma relação ótima, assim. Tudo online, não a conheço pessoalmente, só de fotografia, ela também. E mandava para ela fez toda a revisão, marcou o texto inteirinho. Aí depois eu concordava ou não concordava, vou dizer que 95% das vezes concordava com ela, alterava o texto, ela olhava a pontuação, ela olhava a indicação bibliográfica, ela olhava tudo, né? E aí volta para ela outra vez, uma segunda vez, depois que eu alterei, ela dá uma outra lida em tudo, ainda indica algumas coisas no texto, e aí eu faço a alteração e considero ele
terminado, do ponto de vista do português, né? Muita coisa que a gente vai cometendo erros permanentes, né? Depois que eu li o texto, depois que ela marcou, eu fui vendo como aquilo era sempre recorrente, o mesmo erro repetindo várias vezes, né? Um erro de escrita mesmo. E ela, quando eu tinha dúvida, ligava para ela, conversava e tal. Foi uma ótima relação. Eu não vou dizer o valor, obviamente, mas completamente palatável, né? Ou seja, alguma coisa que você percebe que tem uma relação justa de valor e nenhuma fortuna que você não possa, né, juntando um pouquinho, fazer esse trabalho. Muito bem. Depois disso, vem a parte da diagramação, né? A parte da diagramação, eu já tinha dois amigos, um da Universidade Federal de Fluminense, que havia produzido 2 livros com essa pessoa, e um colega lá da Universidade do Pará, que foi meu aluno, que havia produzido e estava lá já lançando o livro dele. Eu falei, poxa, você foi na minha frente, hein? Aí ele brincou muito comigo, e aí ele me passou, né, o caminho das pedras. É uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, ela tem uma editora de livros digitais, e eu então entrei em contato com ela também, e aí a gente conversou, acertou lá os valores e tal, e aí vem a parte da diagramação que eu particularmente não entendo nada, né? Mas aquilo é colocado de uma forma diagramada adequadamente para um e-book. Duas possibilidades existem, eu vou usar as duas, mas a primeira é o que eles chamam de criação de um PDF interativo, onde você clica lá pelos capítulos e vai para o texto diretamente para você, né? Eu coloquei ele na plataforma do Hotmart, muito simples, muito fácil de fazer, tá? E que tem lá um mecanismo de controle de cópia, tá certo? Eu achei, não estou também tão preocupado com isso, mas achei razoável, ou seja, a pessoa que compra o seu livro, ela vai ter impressa em todo o cabeçalho o seu e-mail, CPF e nome, ou seja, e eles se viram se isso começar a pulverizar por aí, porque só pode existir uma cópia para cada pessoa. Tá? Então, razoável. A segunda forma é que eles chamam de um outro tipo de e-book próprio para o sistema da Amazon. E esse é um pouco mais elaborado, ele não fica com. Se você já tiver a chance de comprar um e-book da Amazon técnico, ele fica, às vezes, com uma formatação muito ruim, não fica muito adequado, e é verdade. Às vezes a figura está de um lado, o índice da figura está no outro, isso é comum acontecer. Porém, colocar na plataforma da Amazon é uma outra etapa, né? Uma etapa que eu agora vou já pedi ela para construir esse e-book ela está terminando e aí eu vou colocar lá na Amazon e a Amazon tem as suas regras próprias, né? Ela define lá como é que você tem que colocar um sistema chamado KDP. Eu já aprendi a colocar, mas estou aguardando para fazer uma coisa de cada vez. Bom, então nessas ajudas, pessoal, certamente teve mais gente que foi me ajudando ao longo do caminho, que foram corrigindo erros, né, me contando histórias, casos, etc., que eu fui acrescentando ao livro. Então eu agradeço a eles, né, de coração aí essa história que eu tentei aí reproduzir no livro. E eu tento contar algumas histórias vivenciadas por mim. Então, ele é um livro didático, mas, ao mesmo tempo, tem a minha vivência nesse mundo aí da consultoria e também dos projetos nessa área, certo? Muito bem. Os temas, né? Os temas eu fiz aqui exatamente uma cópia do nosso sumário índice, né? Eu digo aqui que o sumário ele segue mais ou menos o jeitão que eu acabei fazendo nos cursos da graduação e quando eu tinha a incumbência de treinar esse pessoal dos operadores, né? Existe uma parte, a gente pode chamar de parte teórica, né, que estão aqui na parte 1 e 2,
e uma parte mais prática que estaria na parte 3, onde eu resolvi aplicar tudo que é feito aqui na parte 1 e 2 em alguns estudos de casos. Tá? Então, nessa parte, a gente sempre divide em dois tipos de ideias, que seriam as pequenas inclinações, porque a gente, de uma forma, uma matemática, uma física muito simples, a gente consegue resolver aqui uma quantidade de problemas muito práticos, né, de operação, de embarcações, e depois a gente vai tratar das grandes inclinações, aonde aí eu sou obrigado a incluir um pouquinho, um avanço um pouco maior nessa física e nessa matemática, e também entra aqui muito da engenharia. Aqui, quando a gente fala de critérios, eu converso muito sobre isso. Né? O que isso significa? Isso aqui significa, esses critérios significam como é que a engenharia se encontra hoje nesse tema. Né? Isso não quer dizer que amanhã não vai mudar, né? E também não quer dizer que ela sempre foi assim. É o que nós, como sociedade, né, engenharia desse tema, considera que seja adequado a ser cumprido pela boa parte dos flutuantes até esse ponto de hoje. As nossas técnicas e os nossos avanços vão acontecendo e pode acontecer de que, em algum tempo, isso vai mudar, né? Vai sendo alterado. E aí eu mostro isso durante esse capítulo, a gente fala muito sobre isso e fala sobre a questão das avarias também, que é aquilo que a gente não queria que acontecesse, mas quando acontece a gente tem que ter pelo menos algum nível de segurança sobre isso. Quando a gente vai para os estudos de caso, eu fiz aí um processo seletivo, que eu queria depois conversar com vocês. E, por último, aqui nessa última parte, eu falo sobre a questão da estabilidade dinâmica, o que está sendo chamado hoje de critério de segunda geração. Ele não está sendo obrigatório de sua aplicação, mas já tem muita coisa sendo desenvolvida internacionalmente e muito em breve. Não sei se eu vou ter que incluir isso no meu curso ainda, mas eu comento isso com os alunos, mostro para eles de uma forma ainda muito superficial, porque os cálculos que são feitos aqui são cálculos mais elaborados. Né? A gente teria que mudar até a conceituação um pouco do curso para enquadrar isso dentro do curso de Arquitetura 2 ou desse tema chamado estabilidade de embarcações. Referências e epílogos um pouquinho aí sobre mim, com todas as referências que eu dou sobre LinkedIn e todas essas redes sociais aí que eu participo, né? Fui obrigado a participar, apesar de todas as dificuldades de aprender a utilizá-los, né? Muito bem, quando eu cheguei nesses estudos de caso, eu falei assim, poxa, para começar quantos, né? Aí aqui foi complicado, né? Mas aí eu usei o seguinte critério, eu usei um critério brasileiro. Eu usei o que a gente tem visto mais na nossa costa, o que a gente tem observado mais, quais são os tipos de flutuantes que estão mais próximos de nós e que trazem alguma diferença na avaliação da estabilidade. Então, foi esse o critério. Comecei com 7, tinha aqui ainda um veleiro, mas eu sei que isso atrai um monte de gente, mas eu falei, não, esse assunto de veleiro ele é tão complexo e eu sei que é um público tão específico que eu deixei um pequeno livro numa próxima oportunidade, porque o veleiro, o coração dele é a estabilidade. Então, merece que ele seja tratado dessa forma. Aqui, eu também tive uma chance muito grande, porque durante algum tempo eu dei um curso aberto ao público, lá na UFRJ, sobre o projeto de veleiros. E vieram muitos velejadores, né? Até dos mais conhecidos aí aos menos conhecidos. E foi uma troca também muito legal. E eu falei, não, poxa, isso aqui vai alongar muito o tamanho do livro e eu acho que eu não vou tratar como os velejadores, por exemplo, requerem que eu seja mais detalhado somente no assunto das velas. Né? Então, traí um novo tema. Então, ficou assim, os petroleiros, que vocês sabem que estão aí na moda, né? Continua sendo, no caso brasileiro, os maiores navios, a maior quantidade de navios,
Os graneleiros, apesar de que aqui nós temos dois grandes grupos que a gente ainda utiliza, que é o de carga de minério, né, através da Vale, eu não toquei nesse ponto, eu fui para o granel mesmo, o granel mais leve, que tem né, uma especificação muito particular no caso do grão leve. E aí eu usei ele para tentar colocar esse critério. As nossas plataformas do tipo FPSO, que já somos aí, estou me inscrevendo aí num seminário que vai ter em setembro, nós somos aí os maiores utilizadores dos FPSOs na costa brasileira, né? Não só aqui na Bacia de Campos, também na Bacia de Santos, e provavelmente, se tiver petróleo lá em cima, também é lá que nós vamos usá-los. Então, a gente tem uma experiência muito grande, então, e vivemos eles, né? Vira e mexe, tem um aí na Baía de Guanabara e tal, e eu achei que era importante, né? E as semi-submersíveis, que é essa plataforma que está aqui, né, desenho, fotografada aqui, que é uma base também importante acoplada ao FPSO, os dois juntos aí representam boa parte do mercado internacional de plataforma. E, por último, essa que eu fui estudar lá nos Estados Unidos, que eram as embarcações, isso aqui HSC, chama High Speed Craft. E dos High Speed Crafts que nós temos, o mais utilizado aqui no Brasil é o catamarã, que faz aí a travessia da Baía de Guanabara, né? Tínhamos também outros acho que em Aracaju, tem alguns lugares que usam esse barco, eu achei que seria interessante estar ele aqui também incluído. Tá? Bom, essa foto aqui, gente, essa foto é minha. Né? Eu sempre voltava do fundão, aí passava ali pela orla de Niterói, e um dia estava essa plataforma ali, eu parei, a foto não é nenhuma maravilha, que eu acho que foi de celular, né? Mas essa plataforma estava bem no meio aqui, entre o Pão de Açúcar e o Corcovado. Eu parei para tirar essa foto. E essa capa foi do meu filho. Então, tudo ajuda de todo mundo, né? É claro que uma capa você pode pedir alguém para fazer também, né? E tem um custo aí, não é nada demais. Mas eu falei, não, poxa, vai ser legal que ele faça e fique aí uma coisa dele, tá? Muito bem, queria mostrar a vocês aqui o livro, né? A gente sempre coloca o livro aqui. Eu fiz a aquisição de alguns exemplares em papel, mas provavelmente não é para ser vendida, para dar em bibliotecas e tal. E a ideia é ele ser digital mesmo, né? Então eu deixei aqui para dar uma clicada, vamos ver se ele abriu aqui, ó. Ele é colocado com a capinha, a, a editora, né, chama Conceito Atual, aí vem todas as normas de impressão, né, cada impressão, estou passando aí para vocês, a gente aprende, né, que ele tem um número para um livro digital, ele tem um outro número para um livro digital na Amazon, e a impressão em papel ele recebe um terceiro número. Então, cada vez a obra, quando vai recebendo novas impressões ou novo formato, ela recebe uma nova numeração, a gente tem que tirar essa numeração. Então, aqui o pessoal da, da execução, aí vem toda a formatação dele direitinho, né? E ele fica muito. Eu particularmente, assim, para ler, eu já estou muito acostumado, né? E o interativo é esse, né? Que a gente clica e ele vai para as páginas que a gente deseja, né? Então, esse é o jeitão dele, com as suas imagens, as imagens que foram todas tiradas do software, que eu agradeço. Permaneceu muitas em inglês, porque a nossa área trabalha com inglês quase que permanente, então eu não achei erro nenhum de permanecer com o inglês onde ele era necessário, né, para a pessoa poder entender também. Tá? Então, esse é o nosso é o livro em si. Então, 257 páginas do livro. Tá? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês.